Sejam muito bem-vindos às Entertain News, as vossas notícias sobre entretenimento e tecnologia. Maltinha, agora desligando aqui os efeitos e falando um pouquinho mais a sério. Como vocês continuaram a ver aí uma apresentação super profissional. Então, o que é que vamos ter aqui para hoje? Vamos falar um bocadinho, não podia deixar de ser, da continuação dos desenvolvimentos da história da Activision Blizzard. Tem continuado a ser as notícias... eu estava aqui com isto, vocês viram isto na tela? Não viu, fixe. Vamos continuar aí com o desenvolvimento. Espera aí, não gosto desta música, não é isto que eu quero. Ok. É isto, certo. Malta, continuam a sair várias notícias durante os últimos dias e parece que não vai ficar por aqui devido à dimensão do negócio que envolveu a Microsoft com a Activision e com a Blizzard. Já foram anunciadas que devido à complexidade, durante os próximos tempos vão continuar a sair várias notícias. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas já começa a ter vários impactos esta decisão e esta compra. Um deles, começaram-se a registrar, o Microsoft Game Pass já registrou o recorde de vendas e este ano. A Microsoft bateu com os serviços de gaming, bateu para além do hardware e também tem a parte do software e a parte do gaming e dos serviços. E como vocês podem ver, a parte do hardware é este cor de laranja, que quase que dobrou do ano passado de 2020 para 2021. E os resultados este ano subiram 8% na parte dos serviços. Agora, com a compra da Activision, que aconteceu no início de 2022, espera-se que este valor se já vem num crescendo que dê um pulo. A Sony sim, a Sony está em perda. No entanto, já se começa a falar de rumores, nada confirmado, mas até já se fala da Sony tentar fazer um contra-ataque, e uma das situações estão a falar da Sony poder comprar a EA Sports. São rumores, não há sinal nenhum de que isso possa efetivamente acontecer. São vários tweets espalhados pela internet e malta a falar em fóruns, etc. Não há fonte nenhuma que confirme isto, mas vemos aqui um crescimento que se nota bem, desde 2016 principalmente, e então agora com esta aquisição acha-se que ainda vai subir mais, principalmente estes serviços como o Gaming Pass e assim, que vai ter muito mais oferta. Ainda vai exponenciar mais isto. Outra das coisas para os fãs da Sony e da PlayStation que podem ficar descansados, à imagem daquilo que nós fomos falando nas últimas Entertain News, era óbvio que pelo menos os contratos seriam para manter, e já está confirmado. Tudo o que era contratos que estavam fechados com a Sony já foi garantido que não vão ser alterados. Depois logo se verá, mas como eu vos disse, isto está tudo ainda muito fresco, com muita coisa ainda muita coisa vai ser dita sobre o assunto. Portanto, vamos esperar que devem surgir notícias praticamente todos os dias, ou todos os dias tem saído qualquer coisa nova. Nós temos o acompanhamento lá no Discord. Para quem não sabe, isto é uma rubrica que nós criámos com as notícias que a comunidade do Discord vai deixando. Por isso, quem se quiser juntar para acompanhar isto em tempo real ou até para contribuir, tem aí o nosso Discord. Continuamos ainda ligados a este assunto. Uma notícia que a mim me diz um pouquinho demais, que é quando estávamos a falar desta compra poder ser uma vida nova para o WoW, ou aí um renascer com qualquer coisa. A Blizzard anunciou um novo survival game, pelos vistos um novo universo. Infelizmente não me parece tratar-se, pelo texto, não me parece tratar-se do WoW, nem de uma continuação, nem de uma prequela, nem de nada a ver com o WoW. Mas pronto, é dos mesmos criadores. Vamos esperar que a coisa possa desenvolver e que seja tão bom como o outro.
já se sabe, um survival game para quem criou o WoW, da mesma empresa que criou o WoW, pode deixar sempre aquela expectativa, e para quem jogou e para quem gosta, deixar sempre aquela água na boca. Girl, acho que a Sony anunciou que ia lançar jogos da PlayStation anteriores e os jogos exclusivos vão todos para uma espécie de Game Pass. Pode ser uma estratégia interessante de contra-ataque e eu também já li isso. Se não me engano, até foi naquela notícia que tu partilhaste também lá no Discord. Minha cara, é aquela guerra de que é ótima, porque quem fica a ganhar é o consumidor, não é? Neste momento, devido aos serviços fornecidos atualmente, parece-me que, infelizmente para mim, que sou um utilizador de PlayStation, mas parece-me para mim que o Game Pass leva vantagem da Microsoft, muita vantagem. Mas acredito que uma gigante como a Sony não se vai deixar ficar atrás e vai ter resposta. A compra da EA Sports, da EA, não é da EA Sports, é da EA. Lá está, é um rumor, não se sabe o fundo de verdade disso, mas podia ser um contra-ataque interessante. Já viste o que é que era, por exemplo, tu teres os FIFAs e tu teres isso numa espécie de Game Pass, os NBAs. Mas lá está, é tudo suposições, mas seria um contra-ataque engraçado. Eu por acaso acho que seria um contra-ataque engraçado, e para muita gente faria talvez valer a pena. Continuando, vamos dar um saltinho à Nvidia, que começaram a fazer os primeiros testes à nova placa gráfica, e começaram a aparecer as primeiras placas gráficas, as 3050. É uma entrada de linha, ou seja, é um modelo mais barato, que felizmente é terrível no cripto, no mining, na mineração de criptomoedas. O que pode ser um respirar de alívio para os gamers e para quem anda à procura de uma gráfica como eu. Neste momento estou à procura do meu novo computador para fazer stream e está pendurado por causa da gráfica. Não vou comprar ao preço que está, porque o preço da gráfica para comprar uma em condições basicamente era o budget do resto do computador, ou quase o budget do resto do computador. E então uma nova placa pode vir aqui a dar mais opções, mesmo sendo uma placa ligeiramente mais, uma gama mais baixa do que, por exemplo, uma 3080 ou uma 3090. Mas é sinal que eles continuam atentos ao mercado, e vamos acompanhando aí a evolução disto. Porquê? Porque eles também atualizaram os preços de todas as outras placas da gama 30. Só que qual é a questão aqui? A questão aqui é que não há nenhuma placa da gama RTX 30, da gama 30 que seja vendida ao preço dela. E aqui a PC Guia fez um artigo muito interessante em que comparou os preços aconselhados para os preços médios nas lojas. E então eles subiram as placas 40, 50 euros agora, que justificaram que seria relativo ao câmbio da moeda, à diferença de câmbio. Só que lá está, é totalmente irrelevante, porque, por exemplo, vamos pegar aqui numa 3060, que é a mais baixa até agora, que o preço era 419 euros e aumentaram na 43 euros. 43 euros, aqui está 5%, mas o aumento de preço... não, isto é o novo preço, mas falta aqui um número. Ok, foi aumentado 20 euros, já aumentou 5%. Lá está, passou para 430 e tal. Mas lá está, o preço médio de venda está em 949 euros. Portanto, este aumento de preços quase que é insignificante. É absurdo pensar que as lojas chegam que as lojas recebem as gráficas com um preço de venda que já provavelmente lhes daria lucro, que provavelmente não tem que lhes dar lucro, o PVP, e eles ainda conseguem vender a um preço absurdo. Chamou-me a atenção, principalmente porque era o que eu andava à procura, que era de uma 3080. O preço dela de mercado era 719 e eles subiram para 759, mas lá está. Mais uma vez podemos ver que é completamente irrelevante, porque ela está em média a 1500 euros. Lá às vezes aparece a 1400, já apanhei uma outra a 1350, mas estão a ver uma placa que deveria estar a ser vendida a 759
Aqueles PT, a margem de lucro é absurda. É mais do dobro do preço custo total profit. Exatamente. Se eles com estes 759, que é o preço aconselhado de venda, já teriam lucro, imagina o que é vender ao dobro do preço. É absurdo. Este dobro do preço aqui é profit total. O que pode acontecer aqui, que eu acredito que não seja profit total, é tipo, eles também não conseguem encontrar... eles não conseguem encontrar ou não conseguem ter resposta do fornecedor e eles próprios comprar ao preço de fornecedor para vender ao PVP, e acredito que em alguns casos as próprias lojas, principalmente mais pequenas, acabem por eles próprios comprar acima do PVP. Porque o PVP, quando uma marca aconselha um PVP a uma loja, é para haver um preço padronizado em que tu nas lojas consigas comprar mais ou menos ao mesmo preço, mas é um preço que a marca já te venda com um PVP estabelecido para tu com esse PVP teres o teu lucro. Percebe o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, se ele com 759 já teria lucro, então ia vender a 1500. O que eu acho é que eles talvez com outras fontes eles próprios não consigam arranjar ao preço normal, ou que os fornecedores tenham tempos de resposta absurdos, e mesmo que eles arranjem com o preço do fornecedor, nunca vão vender a 759 sabendo que há malta a comprar a 1500, porque qualquer pessoa pode chegar à loja e comprar a 759 e depois andar a vender a 1200 e já tira lucro, e eles, por exemplo, perdem o negócio todo para um gajo qualquer que chega à loja e que compre. Por isso é uma estratégia, é complicada, é uma situação complicada mesmo para as lojas de gerir. É claro que eles vendendo, estão sempre bem, aproveitam, se calhar montam computadores, conseguem vender a um pouquinho um preço baixo e acabam por fazer negócio. Mas é só absurdo. A questão desta notícia eu trouxe mesmo só por isso, porque estamos a falar de aumentos de preço de 6%, que em qualquer outro produto 6% a malta reclamaria, ou qualquer outro produto 6% teria um impacto muito grande, e aqui tem zero, porque nada é vendido àquele preço. Compensa-te mais comprar um PC logo montado e substituires o resto. Sim, diria que sim. Eles já próprios inflacionam um bocado o preço do PC montado, mas era o que eu estava a dizer, as lojas se calhar preferem comprar a gráfica que daria para vender a estes 759, metê-la num PC e inflacionar o preço do PC, e se calhar no bolo total ela fica a 1200, mas depois vendem-te aquilo num PC de 2000 ou 2000 e tal, e eles acabam por ir buscar o dinheiro noutro sítio. Depende muito da estratégia. Agora, se tu quiseres comprar em componente isolado, é um absurdo. Continuando, venho trazer uma notícia que não tenho ouvido falar muito cá em Portugal, que não me parece sequer que tenha grande hype cá, mas que eu trouxe mais para ouvir a vossa opinião, porque eu tenho muitas dúvidas sobre isto. Foi anunciada a data de venda da Steam Deck, que é a consola portátil da Steam, 25 de Fevereiro, e eu não consigo perceber bem como é que está o mercado das consolas portáteis atualmente. Temos a Switch, mas a Switch é um caso à parte, porque a Switch é a única consola da Nintendo e já sabemos que a Nintendo tem aquela malta que compra a consola, e a Switch tem aquela vantagem de teres a dock, que a própria Switch é portátil, mas ao mesmo tempo é a consola oficial da Nintendo atualmente, e todos os fãs de Pokémon, Zelda, os Marios, etc., fosse a plataforma, fosse uma consola fixa, ou uma consola portátil, comprariam sempre. A Nintendo fez a estratégia, a meu ver, vencedora de ter a consola que faz as duas coisas. Mas eu neste momento não consigo ver mercado para consolas portáteis, Desde o boom da PSP, da PlayStation, até aos Game Boys, que era a loucura, não é? Mas hoje em dia, com os telemóveis tão potentes que te permitem jogar, por exemplo, jogos como o Pokémon Unite ou isso, e já te permite jogar uma data de jogos, eu não vejo o mercado. Eu não vejo mercado. Mas a própria PSP não tem... existe alguma PSP agora? A PSP... Eu acho que não. Eu acho que as consolas portáteis da PlayStation foram descontinuadas. Mas pronto, gostava muito de ter a vossa opinião.
Malta que está aqui na Twitch, se quiserem comentar para o que é que vocês acham sobre isto, eu ainda comento aqui. Se não, opa, aproveitem os comentários e deixem a vossa opinião. Estou mesmo curioso porque não percebo, sinceramente não percebo isto. Ou por outro lado, que jogo é que isto poderia ter que vos fizesse comprar uma consola portátil neste momento? Girl Delete, tendo Ultimate e um comando, pode jogar no telemóvel. As mesmas teclas as teclas que eles fizeram na adaptação para Android estão ótimas. Eu jogo nas horas de almoço e jogo muitas vezes quando estou em sítios com net, quando estou à espera de alguma coisa. Jogo várias vezes com os próprios comandos do telemóvel. Aquilo está a responder muito bem. Eu tenho um OnePlus. Tem uma resposta fixe, tem um modo de jogo e jogo super bem. Consome bateria que dói, sim, verdade. Mas jogo super bem, pá. Eu sou um gajo que joga Unite na Switch e adapto-me super bem. Mas pronto, eu gostava de saber a vossa opinião. O que é que acham? Como é que acham que está o mercado das consolas portáteis? Acham que ainda vale a pena, que não vale? E que jogo é que a Steam podia trazer com isto que vos fizesse comprar? É que estamos a ver jogos como Doom, Hades, ainda não há assim nenhum título. É que imaginem, Switch, mesmo que fosse só portátil, saiu um título Pokémon ou um título Zelda e tem mercado. Os fãs, os fanboys, esquece, comprariam a consola só por isso. Pois, se calhar é um bocado por isso. Achas que em Portugal não vai vender? Eu também acho que não, tanto que eu ainda não tinha ouvido falar disto. Até comentei com vocês lá no Discord, que para mim foi uma surpresa. Mas pronto, aproveitem e há muita gente que vai ver isto depois no YouTube. Deixem o vosso comentário que eu por acaso tenho dúvidas. Eu sou sincero, não haveria nenhum jogo atualmente que eu visse aqui que desse para jogar de maneira portátil que me fizesse. Sei lá, acham que se fôssemos para jogos tipo Fortnite, PUBG... Opa, não consigo mesmo ver. Mas pronto, comentem aí. Há rumores de uma PSP 5G, mas acho que vai ser um fiasco. Como foi o Steam Controller. Opa, pois, a não ser que a PlayStation entre em grande com alguns títulos exclusivos. Imagina, quando saiu a PSP foi um hype do caraças com o GTA Chinatown, acho que era assim que se chamava. Depois fizeram os Monster Hunters, os próprios jogos Dragon Ball tiveram muito hype à volta. A PSP teve assim uma estratégia muito agressiva de jogos na altura em que saiu. Atualmente, com o mercado como está, não sei, pá, tenho muitas dúvidas. Keus, a questão é que prenda a Steam, tem de comprar os títulos dos jogos para os ter. E neste momento a malta da Steam, o jogo que tem único é o CS. A não ser que estejam a pensar em algum jogo para lançar junto com isto, e tem de ser um jogo muito bom. Pá, olha, eu conheço várias pessoas que... Não. Por exemplo, eu não tenho Game Pass e eu tenho Age of Empires através da Steam. Conheço malta que cá não, mas no Brasil jogam muito Smite. Eu, quando não me adaptei ao League of Legends, andei a jogar muito tempo Smite e a comunidade brasileira é muito grande. E o Smite também está na Steam. Opa, mas lá está, são todos jogos. Pode ser preconceito meu, são todos jogos que eu estou habituado a ver a jogar. A ver a jogar de teclado e rato. Mas pode ser preconceito meu e pode haver malta que gosta de jogar de comando. Aliás, há pouco tempo soube que um colega meu jogava Call of Duty de comando e eu até fiquei, wow. Da mesma maneira que há muita malta a jogar na PlayStation, tenho um colega meu que joga no PC e joga de comando. Mas isso depende muito do gosto pessoal e pode ser mesmo preconceito meu. E é tudo, maltinha. Acho que tivemos, que foram 3 notícias. Acho que já esticámos aqui o tempo um bocado. Vou tentar seguir a sugestão da Girl Delete e os comentários que foram aparecendo e que eu fui comentando, vou colocar no ecrã. Vamos continuando a meter no Discord mais notícias. Assim que se justificar e que tenhamos 3, 4 notícias novas, voltamos aqui a fazer mais um episódio. Já sabem que isto são episódios individuais que vão para o YouTube, portanto, passem por lá a dar aquele
cheque. E agora vamos para a nossa saída super profissional novamente. E é isto, maltinha. Foi mais um episódio das Entertain News. As vossas notícias sobre tecnologia e entretenimento de 1 a 2 vezes por semana em twitch.tv/Bruno_Mestre.